Fala galera, aqui está falando é Rafael Silva, eu sou escritor do livro Dorme e hoje nós vamos continuar falando sobre civilizações antigas, vamos falar sobre um povo antigo, vamos falar sobre os semitas. Se você gosta da Bíblia, é um entusiasta, seja por religião, seja por ser um documento realmente importantíssimo, histórico importantíssimo, eu vou fazer um convite importantíssimo para você assistir esse vídeo, porque há muito da Bíblia que terá paralelo nessa história. Não vamos falar de uma história religiosa, com um viés religioso, vamos falar da história como os historiadores a enxergam, mas tem muitos paralelos traçados com a Bíblia e eu quero que você veja, porque você vai gostar desse vídeo, ok? Com certeza, se você tem família cristã, se você tem uma família de origem judaica, se você tem uma família muçulmana, ou se você é um entusiasta da Bíblia, se você gosta de lê-la por estudos próprios, você com certeza já escutou sobre a queda de Samaria, você já escutou falar no cativeiro da Babilônia, por Nabucodonosor II, com certeza você já ouviu falar dos assírios, esse povo todo. Isso nós vamos tratar nesse vídeo aqui, ok? Eu sei que eu prometi fazer um vídeo sobre os hebreus e vou fazê-lo, pode ficar tranquilo. Mas não há como se fazer um vídeo sobre os hebreus sem antes fazer um vídeo sobre os semitas. É um prelúdio dos hebreus. Os hebreus são um povo semita, né? Mas é um prelúdio. Não como os persas, que eu pude colocar o povo do Elam. O prelúdio dos persas, os pré-persas, em um vídeo único. Os semitas têm muito mais coisas a falar, portanto, merecem um vídeo exclusivo, um vídeo à parte, antes de entrarmos nos hebreus. Vamos falar dos hebreus, da história particular dos hebreus. Hoje vamos falar só de semitas. Antes da gente assistir esse vídeo, eu gostaria de fazer duas observações para você. Primeira observação é o seguinte: recomendo fortemente que assista os outros vídeos das séries de civilizações antigas que fizemos, tanto a civilização persa, tanto a civilização suméria, quanto a egípcia. Esses vídeos que fizemos até agora, assista, porque a história dos semitas está entrelaçada com todos esses povos aí que viveram no Oriente Próximo, no Oriente Antigo, tá? Então eu recomendo fortemente que você assista para entender com um pouco mais de propriedade esse vídeo. Não vai fazer tanta diferença se você não assistir, mas você vai ter uma ideia um pouquinho mais forte se você assistir esses outros vídeos. Então fica o recado. Segunda observação que eu faço antes da gente iniciar esse vídeo é o seguinte: primeiro a gente precisa quebrar esse mito de que semitas são judeus. Não. Tá? Judeus são uma parcela ínfima do que é ser semita. Semitas são vários, incontáveis povos, tá? Entre eles nós temos os árabes, né? Você sabia disso? Os árabes são semitas, né? Os muçulmanos, pelo menos os originais, né? Houve uma expansão muçulmana muito grande, mas os árabes são semitas. Aqueles que viveram na Península Arábica são semitas, inclusive da nata, porque os semitas surgiram na Península Arábica. Além deles, temos vários outros grupos. Temos os fenícios, temos os ixos, temos os acadianos, temos os amorreus, temos os cananeus, os moabitas, edomitas. Você lembra deles na Bíblia, certo? Então, o grupo dos semitas é enorme. Não são só judeus. Quebra esse mito da sua mente, ok? Vamos falar dos semitas então. Primeiro estudo, quem eram esses caras? A palavra semita, ela é um termo que vem da Bíblia. Ela designa um grupo grande de pessoas, um grupo racialmente parecido. Esse nome vem, como muitas outras classificações que nós temos de historiadores, vem da Bíblia. Tá? Nós temos um descendente, um filho de Noé, chamado Shem. E ele é que deu origem, essa tradição bíblica que deu origem a esse povo que convencionou se chamar os semitas. Tá? O grupo a que se chama semitas faz parte de um grupo muito grande de povos racialmente parecidos. Nós temos hoje, por estudos linguísticos e da antropologia, nós temos três grandes raças originais na história da humanidade. Três as quais a gente consegue encontrar o vínculo comum, especialmente pela língua. Tá? Que são os semitas, que são esses caras que se desenvolveram ali na Península Arábica e foram se espalhando ao longo do Crescente Fértil, ali para o Egito também. Nós temos os indo-europeus, antigamente chamados arianos, mas foi-se mudado esse nome aí por conta de todos os transtornos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, tudo que adveio disso. E temos também os grupos asiânicos, né, que se desenvolveram lá para o leste da Ásia e também atravessaram o Estreito de Bering 14 mil anos atrás e foram lá para as Américas. Tá? Então os nativos, os indígenas ali no continente americano,
eles descendem de povos que saíram da Ásia, são desse grupo asiânico também. Por isso que as Américas demoraram um pouquinho mais para se desenvolver. Seus impérios também se desenvolveram sozinhos, mas demoraram um pouquinho mais, ok? Temos esses três grandes grupos: semitas, indo-europeus e grupos asiâticos. Os semitas são muitos e muitos povos, como citei alguns atrás ali. Quer ver quantos que são? Olha só, está vendo aqui a foto? Olha a foto. Muitos grupos são os semitas, muitas tribos, tá? Tinham características comuns. Falemos das características dos semitas. Eles tinham, primeiro, uma língua em comum, tá? Uma língua muito parecida, que falavam e conseguiam se entender, independente de terem tribos vivendo ali diferentes, lugares diferentes. São pastores, os semitas são pastores, são nômades, eles não se estabelecem, eles vão se estabelecer só quando começarem seu contato ali com a Suméria. Então eles são pastores nômades, são migrantes, vagam, tá? Isso é muito importante para entendermos a história e a movimentação desses caras, os estabelecimentos deles depois, ok? Esses caras também, os semitas, eles saem da Península Arábica e vão principalmente em três rotas migratórias, porque como a região deles era uma região muito árida, de desertos, seca, sem muitos recursos, naturalmente eles iam para outros lugares próximos, tá? Então eles vão em três correntes. Eles vão para o Nilo, né, onde eles encontram, querendo ou não, o grupo do Egito, que estava ali já estabelecido, e vai haver conflito com certeza, todas as áreas que eles chegam. Vão também para o Mediterrâneo, tá? A região da Síria e da Palestina, a costa do Mediterrâneo, e vão também lá para a Mesopotâmia. E aí que a briga pega feia, né? A briga entre os semitas e os sumérios, vamos falar já disso. Tá? Eles saem vagas em ondas migratórias, mas a princípio são pastores nômades, não se estabelecem, não se assentam em lugares nenhum, continuam vagando e vagando. Já vamos falar um pouquinho mais sobre a história, a política dos semitas. Tá? Antes da gente falar isso, falemos também do legado desses caras. O legado deles é um legado vastíssimo, incomensurável. Por quê? Se a importância deles política não foi muito grande, a importância social foi tremenda, foi a maior importância que nós podemos imaginar, conceber de um povo. Porque eles criaram as três maiores religiões monoteístas que existem: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todos vêm da mesma raiz comum, veneram os mesmos patriarcas da tribo dos hebreus, que é um grupo de semitas, ok? Então, pela tradição, pela religiosidade que banhou toda a Idade Média e a Europa medieval e desde as invasões bárbaras ali do Império Romano e o papado, o catolicismo tendo uma importância, uma influência tão grande na vida das pessoas, temos a nossa civilização ocidental, pelo menos a civilização ocidental, completamente banhada desse elemento judaico-cristão, que se convencionou chamar judaico-cristão, na moralidade, no dia a dia, no pensar, no sentimento das pessoas. Na arte, nós vemos a arte impregnada dos elementos cristãos, né? No direito, temos vários elementos em nossas vidas. Na esfera social, o legado dos semitas é tremendo, é incomensurável, ok? O legado político deles não é tão grande, mas, em compensação, socialmente, é um legado gigantesco. Ok? Como nós não conseguiremos falar, é evidente, de todos esses povos, todas essas tribos que foram se espalhando pelo mundo, não conseguiremos, evidentemente, falar de todos. Vamos traçar uma linha geral, ok? Eu não vou falar de hebreus nesse vídeo, tá certo? Vou falar de outros grupos semitas que se encontraram, inclusive, com os hebreus, e muitos deles viraram inimigos. Você que já leu a Bíblia, com certeza já ouviu falar dos filisteus, dos moabitas, dos edomitas. Todos eles que viviam em volta ali eram primos dos hebreus, eram tribos diferentes, mas eram semitas também, tinham línguas em comum, tinham uma raça em comum, eram fisicamente parecidos, ok? Como eu falei, faziam parte do grupo semita, né? Fora esses três grandes grupos, os semitas, os indo-europeus e os asiâticos lá para o leste, nós temos apenas os sumérios, que ninguém sabe de onde vieram, para onde foram, né? É uma raça diferente, uma língua diferente, é um mistério para a humanidade. Mas fora isso, nós classificamos esses três grupos e esses semitas se desenvolveram por toda aquela região ali do Crescente Fértil, ok? Não podemos falar de todos eles, vamos traçar uma linha geral, ok? Nessa linha geral,
vamos parar e nos deter no ápice, no apogeu de cada uma dessas eras. Vou falar sobre milênios, ok? Vamos lá, vamos começar então a história dos semitas. A história dos semitas vamos dividir por milênios, ok? Começando pelo quarto milênio antes de Cristo. Quarto milênio antes de Cristo, você já vê semitas, grupos, tribos semíticas chegando ali na região da Mesopotâmia, que é onde interessa para nós, você já vê eles vagando por ali. Nesse momento, eles têm uma relação pacífica ainda com os sumérios. Se você não lembra dos sumérios, assiste o meu vídeo, ok? Vai fazer toda a diferença. Os sumérios viviam em cidades-estados, não viviam em um império apenas. Eles viviam em cidades-estados separados, cada uma governada pelo seu próprio governador, o Patesi, e cada cidade dessas mantinha relações geralmente pacíficas, às vezes tumultuadas, mas geralmente pacíficas umas com as outras, tinham línguas e uma língua em comum e uma cultura comum. Os semitas eram um grupo um pouquinho diferente, viviam na periferia das cidades sumérias, das cidades-estados sumérias, e eram nômades, pastores, como eu falei agora há pouco nas características dele. Eram pastores, então viviam na zona rural, não viviam na cidade, na zona urbana. Claro que, com o passar dos tempos, eles foram gostando daquilo que viram, eles foram gostando da forma como os sumérios viviam, uma forma mais tranquila, uma forma assentada, né? não tão sujeita às agruras do dia a dia. Então, claro que eles foram se interessando. Mas no quarto milênio nós vemos esses semitas vivendo ainda pacificamente, tranquilamente, junto aos sumérios, em sua periferia, na periferia das cidades sumérias, cidade-estado sumério. Então a gente se move do quarto milênio antes de Cristo para o terceiro milênio antes de Cristo. A coisa não fica mais tão pacífica. Agora nós temos lutas encarniçadas entre semitas e sumérios. Briga pesada, gente. O apogeu disso aí, o ápice dessa história toda, foi com um camarada. Vamos nos deter um pouquinho a ele, porque é um cara que merece ser tratado com um pouco mais de calma, tá? Ele veio ali, mais ou menos do norte da Mesopotâmia, uma tribo dos acadianos, ok? Que também eram semitas. Esse grande rei, esse grande imperador, foi Sargão o Grande. Sargão o Grande, nome dele Sarrukim, que significava o rei verdadeiro, foi o primeiro camarada a conquistar um império multifacetado. Ok? Antes dele nós tínhamos o Império do Egito. Assiste lá o vídeo do Egito que você vai compreender um pouquinho melhor. Inclusive, demos uma pincelada sobre ele bem rapidinha lá no vídeo do Egito. Mas a terra do Egito foi uma terra que se desenvolveu sozinha, seu povo, sua terra. O Império de Sargão o Grande é um império de conquista. 2334, nós temos o primeiro grande império de conquista. Tá? Você provavelmente já conhece esse cara, já viu ele na Bíblia com outro nome. Na Bíblia ele é chamado de Nimrod. Já ouviu falar de Nimrod? Se você não lembra dessa passagem, eu vou ler para você, acompanha comigo na Bíblia. A passagem está no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 8. Acompanha lá comigo. Eu vou ler aqui para você. O versículo 8. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Percebe, gente? A Bíblia chama ele de o primeiro homem poderoso na terra. E realmente o era. Foi o primeiro camarada que conquistou outros povos e colocou a bandeira, se colocou como o grande imperador daqueles povos todos. Foi alguém extremamente importante para a história da humanidade. Antes disso, nunca se tinha visto um grande império de conquista. Ele conquistou todas as cidades sumérias. Ok? O reinado, o império dele ia do Elam, falamos também do Elam ali no vídeo dos persas, até o mar Mediterrâneo. Sarrukim se tornou um grande modelo que viria a ser um modelo por muitos e muitos anos. Ele criou para si o título de Rei de Suméria e de Acade. Esse título, mais de 1000 anos depois, você vai ver reis assírios usando e pregando esse próprio termo para si próprios. Então, foi um cara que realmente virou um modelo para todos os governantes da Mesopotâmia. Ok? Esse foi Sargão o Grande, um cara importantíssimo. O reinado dele, infelizmente, a dinastia não durou tanto. Em 2154, você tem o Império Acadiano, que era o Império Semita, né? Se esfacelando. Um povo fantástico, maravilhoso também, que as pessoas não conhecem muito bem, historiadores ainda não conhecem muito bem, sabem que era o tal de Guti.
o povo, a tribo dos Guti, vieram das montanhas dos Águas e tomaram conta do Império Acadiano, esfacelaram o Império, acabou o Império de Sargão Grande. Depois disso nós vamos ter um renascimento sumério, tá? Na pessoa de Ur-Nammu, 2050, ele vai fazer um novo império, não um império porque os sumérios eles trabalhavam com cidades-estado, mas a preponderância daquele camarada sobre seus outros companheiros. O reinado da Suméria voltou a acontecer ali a libertação das cidades-estado sumérias. Com isso a gente se move para o próximo, segundo milênio antes de Cristo. Nós temos uma pressão semita mais forte ainda naquela região da Mesopotâmia contra os sumérios, e nós temos a absorção do povo, porque os sumérios vão ser extintos nessa época. Como eu falei, ninguém sabe de onde vieram, para onde foram. São extintos e um novo grupo semita absorvendo os sumérios para a sua própria cultura e conduzindo tudo que aqueles caras tinham descoberto em todas as esferas. Assiste o vídeo dos sumérios para você ver melhor, usando para seu próprio benefício, ok? O apogeu disso aí foi um camarada chamado Hammurabi. Vamos falar dele. Hammurabi fazia parte de uma dinastia que posteriormente se começou a chamar Dinastia da Babilônia, a primeira dinastia babilônica, porque posteriormente o próprio Hammurabi colocaria a capital desse império como Babilônia, tá? Mas ele era amorreu de origem, e os amorreus eram semitas, era uma outra tribo dos semitas que tomou conta ali da Mesopotâmia. O Hammurabi ele era o 6º rei da dinastia babilônica, ok? Mas fez uma obra importantíssima e por isso seu nome entrou para a história como um dos grandes nomes, como um dos grandes homens da humanidade. Ele era um excelente administrador. Ele colocou uma língua única no império, o acadiano. Colocou essa língua como a língua única do império, de seu grande império. Ele formulou o direito, inclusive o nome dele está conhecido, principalmente por conta disso, chamado Código de Hammurabi. São 282 leis que foram colocadas, escritas numa pedra e colocadas em praça pública. Você até hoje pode conferir, se você quiser, esse Código de Hammurabi, se você for lá em Paris, se você for ali no Museu do Louvre, você vai ver essa obra magna da humanidade que foi o Código de Hammurabi. Confere aqui, tá vendo ali? Então, essa estela de rocha aí, eram 202 leis que eram colocadas em praça pública e todos deveriam obedecê-las. Essa foi uma das obras na grande administração de Hammurabi. Então foi um camarada importantíssimo também, né, nesse sentido. Durante a época de Hammurabi, nós vamos ter ali, paralelamente com o grupo dos hebreus, que vamos falar no outro vídeo, Abraão e Terá. A família do primeiro grande patriarca bíblico vai aparecer nessa época de Hammurabi. Por isso é importante a gente entender as cronologias, os períodos e tudo mais, ok? O Império de Hammurabi também não dura tanto tempo, seus sucessores não conseguem manter as rebeliões, as revoltas internas, né? Isso foi uma coisa muito comum nesses primeiros grandes impérios. Depois é que a administração vai começar a ser feita com mais cuidado, com mais cautelas ali para os medos, para os persas, mas ainda não chegou nessa época. Muitas revoltas e, por fim, grupos asiânicos, os hititas e os cassitas, vão destruir o Império Babilônico. Em 1530, para ser mais específico, os hititas vão saquear a Babilônia e destruir aquela terra, depois se manda. Os cassitas é que depois vão tomar conta e vão ficar ali por algum tempo. Mas enquanto isso tudo está acontecendo, um grande poderio militar está se levantando. Um novo povo está se levantando, povo que teria um grande destino pela frente, ali ao norte. Para isso a gente entra no nosso último milênio dos semitas, primeiro milênio antes de Cristo. Temos aí, ao mesmo tempo, o apogeu dos semitas, da história política dos semitas, e o seu declínio. Tá? Quando os indo-europeus virão e destruirão aquilo ali, no nome dos medos e dos persas. Quer conferir ele? Assiste o vídeo dos persas que você vai entender um pouco melhor. Quando os medos vão destronar os nossos próximos camaradas, que são os assírios.
Os assírios foram o povo mais cruel de todos os tempos, foram notáveis por sua bárbara crueldade. Eles eram cruéis por natureza e por política, eles queriam ser temidos. Grandes montadores de cavalo, né, pegaram isso também com a introdução do cavalo e do carro de guerra, que os povos asiâticos trouxeram com eles, os hititas e os cassitas. Os assírios souberam assimilar isso muito bem. Eles também viviam ao norte da Mesopotâmia. Olha aqui a área onde havia a Síria, a terra de Ashur. Era uma região sem recursos naturais, muito pobre, e uma região sem fronteiras naturais. Isso tornava o povo com um espírito belicoso, guerreiro, de guerra, cruel e também com vontade de se expandir, expansão, porque não tinha fronteiras naturais. E claro, os assírios também eram semitas, um outro povo semita que se instalou ali na Mesopotâmia, uma outra tribo que se desenvolveu e se tornou grandiosa. Começa da tentativa de domínio mundial, de um império mundial, nasce pela Síria, na pessoa de Tiglat-Pileser I. 1114 a.C., aparece esse camarada dominando uma vasta região da Mesopotâmia. Ele, inclusive, se orgulha de ter matado e tomado o domínio de 42 reis diferentes em seus reinados. Depois desse cara, nós temos Tiglat-Pileser III. Tá? Nesse interim, Tiglat-Pileser III vai vir um pouco depois. Nesse interim, avanços e recuos de fronteira. Mas quando vem Tiglat-Pileser III, 746 a.C. até 727 a.C., nós temos uma nova tentativa de um reinado de conquista. Tiglat-Pileser III era um grande conquistador, expandiu as fronteiras do império, e o pessoal da Bíblia vai conhecer muito bem esse camarada. Em 738 a.C., nós tivemos uma coalizão entre os reinos da Palestina e da Síria, né, inclusive Israel e Judá, encabeçados pelo rei Uzias de Judá, para deter o avanço assírio de Tiglat-Pileser III. Não conseguiram, a pressão foi muito forte, né? De novo, estou falando do viés político. Pelo viés religioso, há muita coisa em cima disso, né? Falaremos um pouquinho do viés religioso também na história sobre os hebreus, olhando pelo lado dos hebreus. Mas o avanço, a pressão dos assírios foi muito grande e não conseguiram, tiveram que se sujeitar a pagar impostos. Continua a pressão e em 735 nós temos uma nova coalizão, da qual o rei Acais não quis participar, se recusou a participar, e os reinados vizinhos, claro, avançaram contra ele. Quando isso acontece, o rei Acais de Judá, que era o novo rei depois de Uzias, convocou contra os conselhos do profeta Isaías o rei da Síria para vir salvá-lo. Claro que o rei da Síria não perdeu a oportunidade. Tiglat-Pileser III foi lá, massacrou toda aquela coalizão para salvar o rei Acais, e com isso tomou aí grande parte do território de Israel. Só sobrou depois disso a capital Samaria, gente, que viria a cair dentro em breve. Com a morte de Tiglat-Pileser III, nós temos então Salmanasar V, que vai começar um cerco contra a cidade de Samaria e vai morrer durante esse cerco. Em 721, Sargão II, que era irmão do Salmanasar V e filho do nosso Tiglat-Pileser III, ele vai tomar a cidade de Samaria em 721 a.C. Vocês que leem a Bíblia, gostam da Bíblia, vão lembrar dessa destruição de Samaria e do cativeiro do pessoal que vivia em Samaria, a extinção do reino de Israel. Ok? Só sobra Judá para os hebreus. E conquista aquilo ali. Ok? 721 a.C. Depois de Sargão II, nós temos grandes reinados aí, como por exemplo de Senaqueribe. Você também da Bíblia conhece esse camarada com a luta que ele levantou contra Ezequias, contra o rei. Lembra daquela passagem no segundo livro de Reis, no capítulo 18? Eu vou ler para você aqui, ó. Escuta aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 13. No 14º ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, foi um cara também conquistador. Foram grandes reis na Síria a partir de Sargão II. Senaqueribe também coloca a capital como Nínive. E nós temos Assurbanipal, 663 a.C. até 631, vivendo como o último grande
imperador da Assíria. Ele conquista o Egito, ok? Vai até Tebas, e depois de sua morte nós temos um período um pouco conturbado até chegarmos 625. O rei da Babilônia consegue se libertar do jugo da Síria, e finalmente em 612 Siachares, como já falei dele no vídeo sobre os persas, se junta com Nabopolassar, fazem uma parceria e detonam a Síria, acabam com o reinado da Síria. Esse é o fim do Império Assírio, termina. Depois disso nós ainda temos, falando de semitas, nós temos o reinado que veio a ser o Império Neobabilônico, o segundo Império da Babilônia, ali na pessoa, a partir do Nabopolassar, com a divisão do Império Assírio entre metade para os medos, metade para os babilônios, ok? O filho de Nabopolassar, Nabucodonosor II, era um grande cara, foi casado com a rainha Amit, filha dos Siachares, lembra dela? Se casaram juntos, Nabucodonosor criou o jardim suspenso da Babilônia para agradar a rainha Amit. Vê lá o vídeo dos persas, você vai gostar. E em 586, esse mesmo camarada Nabucodonosor II, o que ele fez? Ele invadiu Judá. Estava faltando Judá, né, ser destruída. Vocês que conhecem a Bíblia também tivemos aí o cativeiro da Babilônia. O que foi esse cativeiro da Babilônia? Foi nada mais nada menos que o rei Nabucodonosor II conquistando, ele ficou com as regiões do oeste do Império e o Siachares com a região leste do Império Assírio. Então o Nabucodonosor II tomou conta de Judá, tomou conta da Palestina, destruiu a cidade de Jerusalém e tomou os judeus, os hebreus, como cativos, levou para a Babilônia. E esse foi o famoso cativeiro da Babilônia. Foi a conquista de Nabucodonosor II, ok? Em 586 a.C. Depois disso você tem uma série de acontecimentos, outros imperadores ali, até que no fim, 539, nós teremos, depois de alguns eventos políticos, a vinda de Ciro, já persa, não medo, tomando conta da Babilônia, e inclusive mandando que os judeus voltem para casa, que voltassem para casa, e aparecendo como o único Messias gentio na Bíblia inteira. Você conhece a história do Ciro? Se não conhece, assiste a parte 2 do vídeo dos persas que fala especificamente sobre Ciro, ok? Gente, esses foram os semitas. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho a história deles. Convido para o próximo vídeo dos hebreus, você que curte a Bíblia, você que é um religioso ou um entusiasta dessas épocas todas, desses grandes impérios. Não deixe de assistir o próximo vídeo, gente. Vai arrebentar, você vai curtir muito, tá ok? Curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Um grande abraço para vocês, gente. Tudo de bom. Valeu!